Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos pedir a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e aos bons espíritos que nos cercam para que os trabalhos desta noite se realizem em grande paz. Vamos também pedir a estes irmãos que levem as nossas melhores vibrações para aqueles que se encontram em grande sofrimento em nosso planeta. Aos nossos irmãos que sofrem nos hospitais, aos nossos irmãos que contraíram este terrível vírus que assola o planeta, aos nossos irmãos que por falta de alimentos não conseguem reagir, aos nossos irmãos que ainda se encontram cegos de ódios e de orgulho. Enfim, a todos os necessitados neste planeta, que o Mestre Jesus os socorra segundo as suas necessidades. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Hoje nós vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. De novo nós vamos falar sobre reencarnação. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências, ou seja, pelas afinidades. Nós estaremos no plano espiritual junto àqueles que temos afinidades. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente. Pois, após sua volta à erraticidade, ou seja, no plano espiritual, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos na carne. Os mais adiantados procuram progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não mais perturbado pelo egoísmo nem pelo arrastamento das paixões. Por quê? Porque o perispírito fica leve, mais sutil. Podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nada afete sua mútua afeição. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição da alma à alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres se unem na Terra só pelos interesses materiais, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que a fez nascer. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma sempre existe. Quanto às pessoas unidas só por interesse, realmente não são nada umas das outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Por isso disse, ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os dos seus parentes, que ela não é da família, porque não tem afinidades. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdadeira
uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre raças e povos. É por isso que temos muitas encarnações, até atingirmos esses pontos melhores. O temor de um grande aumento da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor suficientemente desenvolvido para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos os amaria menos do que se ele tivesse apenas um. Mas que egoístas se tranquilizem, esse temor não tem fundamento. Supondo que um homem tenha tido 10 encarnações, isto não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Reencontrará apenas aqueles a quem amou, ou seja, aqueles que são afins, e todos se tratarão por irmãos, não mais essa relação de pai, mãe, marido e mulher, filho e filha, aos quais esteve ligado na terra por laços de parentescos ou de algum outro modo. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Esta doutrina nega com toda certeza e forma categórica a preexistência da alma. Acontece que, se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior existiria entre elas. Seria, portanto, completamente estranhas umas às outras. O pai seria estranho ao seu filho e, desse modo, a filiação das famílias se encontraria reduzida apenas na filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Resultaria que não haveria nenhum motivo para se orgulhar por ter tido como antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes poderão já ter se conhecido, ter vivido junto, se amado, e poderão se reencontrar noutras encarnações para estreitar seus laços de simpatia. Isto tudo em relação ao passado. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, a sorte das almas estaria irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte da alma resultaria na interrupção de todo o progresso, pois, desde que se considera que há progressos, já não há mais sorte definida marcada. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre e sem esperança de algum dia se aproximarem, de tal modo que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos, irmãs, amigos nunca terão a certeza de se reverem. Significa a mais completa quebra dos laços de família, ou seja, uma separação, né? E nós sabemos que isso não existe. Então, isso seria uma teoria da não reencarnação. A reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amam se reencontram na Terra e no espaço. Progridem juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão o seu adiantamento e sua felicidade. Mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas, porque sempre teremos uma nova oportunidade. Claro, quando não aproveitamos a oportunidade, mais difícil se torna, mais complexo se torna a próxima encarnação, mas que você sempre terá uma nova chance e terá. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se afundaram, porque todos ajudam, não é? Enfim, com a reencarnação, há eterna solidariedade entre encarnados e desencarnados,
do que se resulta o estreitamento dos laços de amor, né? Em resumo, são apresentadas 4 alternativas para o homem sobre o seu futuro no além-túmulo. Então vamos falar da primeira, o nada, conforme afirma a doutrina materialista, não existe nada. Ser integrado ao todo universal, conforme afirma a doutrina panteísta, ou seja, nós fazemos parte de um todo, não existe uma mente individual, faz parte do todo, é a doutrina panteísta. A individualidade da alma, com a fixação definitiva do destino, de acordo com a doutrina da Igreja, né? Ou seja, você está no bem ou no mal, não sai dessa situação. Individualidade da alma, com o progresso ao infinito, conforme a doutrina espírita. De acordo com as 2 primeiras, né, que seja o nada ou o ser integral, os laços de família são rompidos após a morte, não há nenhuma esperança do reencontro. Com a terceira, que é, conforme a Igreja Católica, a individualidade da alma, né, mas fixada num destino, não terá a chance de se rever, contanto que esteja, ou se rever, contanto que você esteja no mesmo lugar, que pode ser no inferno ou no paraíso, né? Agora, com a pluralidade das existências, que é a individualidade da alma com o progresso ao infinito, conforme a doutrina espírita, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem, e é isso que constitui a verdadeira família. Aqui há uma pergunta: quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o espírito, o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica, né? Ou seja, conforme as encarnações, conforme a gente vai progredindo, conforme sejamos menos egoístas, né? Nosso espírito ele vai se purificando, e esse material que compõe o espírito vai ficando mais sutil. Em mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito aos infortúnios da vida. Quer dizer, as encarnações são mais felizes. Num grau mais elevado é transparente e quase fluídico. De grau em grau ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza daquele mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação, que constitui a natureza dos espíritos puros. Estamos longe disso, mas estamos a caminho. Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados, eles não estão ali prisioneiros como nos mundos inferiores. O estado de pureza em que se encontram lhes permite transportarem-se por todas as partes onde realizam as missões que lhes são confiadas. Nós não ficamos restritos a um determinado lugar por não sermos tão evoluídos. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Além do mais, deve-se considerar que na erraticidade, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo o qual ele está ligado ao seu grau de adiantamento. Deste modo, na erraticidade, lá no plano espiritual, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Ou seja, ele vai estar em relação com os mesmos do seu porte, né? Ou seja, conforme o seu grau de evolução, estaremos junto com os mesmos espíritos do nosso grau de evolução. Não vamos estar no meio de espíritos superiores. Lógico que eles poderão vir nos auxiliar. Tem uma outra pergunta: será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhe confiou. É necessário para eles mesmos, pois as atividades que estão obrigados a desempenhar
ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igual todos os filhos, e é por isso que lhe dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência uma injustiça, mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impôs no início de suas atividades como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente, de maneira menos aflitiva, esses primeiros degraus da iniciação. Ao contrário, aqueles que vão se demorar mais é porque não cumpriram os objetivos. Assim tem sido com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Porém, para aqueles mais esclarecidos, no qual o sentido moral está mais desenvolvido, que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal, cheia de angústias, quando já poderia ter alcançado objetivos, torna-se um castigo pela necessidade de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Ao contrário, aquele que trabalha ativamente para o seu progresso material pode não somente encurtar a duração da encarnação material, mas vencer de uma vez só os degraus intermediários que separam os espíritos dos mundos superiores, Então vejam, é desta maneira que nós devemos encarar a nossa encarnação, como uma oportunidade de crescimento para o espírito, Então, todos temos o nosso livre-arbítrio e, de acordo com o que exercemos e evoluirmos, serão as encarnações que teremos que passar aqui na Terra, mais felizes ou menos felizes, de acordo com aquilo que nós fizermos e realizarmos. Deus deu a todos a mesma oportunidade e por isso devemos aproveitar bastante essas encarnações. Bem, então eu gostaria de agradecer a todos. Daqui para frente a Ana Rita continua esta sessão e desejar a todos vocês muita paz, muita luz e que o Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, reunidos em nome de Deus e de Jesus, aqui estamos para a nossa palestra desta noite, elevando sempre os nossos pensamentos em prece, rogando aos benfeitores amigos que possam nos inspirar nesse momento, para que as nossas reflexões possam ser úteis a todos nós. Momento de estudo, momento de esquecermos as nossas atribulações do dia a dia e refletirmos sobre esses ensinamentos valiosos que encontramos na doutrina espírita, que é luz para as nossas almas, nos fortalecendo, nos acalmando, nos lembrando do melhor roteiro que devemos estudar e seguir, que é o Evangelho
do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos conversar um pouco, refletir sobre um tema que, infelizmente, nos últimos tempos, e ainda mais nesse período dessa situação da pandemia que estamos vivendo, está acontecendo muito, que é o suicídio. Na literatura espírita, nós temos muitos livros que nos falam sobre essa problemática, por essa situação tão difícil que muitos corações que acometem, né? Muitos corações. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 14, ele fala justamente sobre essa questão do suicídio e da loucura. Vamos ver aqui o que Kardec coloca. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Então vejam, incredulidade, dúvidas sobre o futuro, ideias materialistas, tudo isso que é tão propagado, infelizmente, por uma grande maioria de pessoas, isso tudo levam as pessoas a não verem o sentido da vida quando passam por alguma dificuldade. Tudo isso produz a covardia moral, como ele fala. Quando se vêem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? O que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma. Daí se segue concluir que se o nada é o único remédio, heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Resumindo, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Já com o Espiritismo, a dúvida não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência, a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Muda totalmente, quando nós acreditamos que somos espíritos eternos, que a morte não existe. Então não adianta
fugir, buscar esse fim que não existe. Nós vamos continuar vivendo depois da morte do corpo físico. O suicídio é uma ilusão. Então, se não estamos bem, nós temos que buscar ajuda. Kardec ainda coloca uma frase que a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra o suicídio. Não é verdade? Aquele que tem fé, aquele que acredita que Deus está sempre a nos auxiliar, aquele que crê que a morte não existe, né? Que continuamos vivos após o nosso corpo físico cessar a vida. O suicídio é uma triste ilusão. Justamente por esse fato, somos seres imortais e a vida continua plena, além da morte do corpo físico. E por que as pessoas têm esses pensamentos e chegam a cometer esse ato? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. O materialismo severo, esse é um ponto assim mais complicado, porque quanto mais nós incentivamos essa questão material, menos espiritualizadas as pessoas ficam, e quando acontece alguma situação em suas vidas, elas não têm força, coragem para entender, para combater, para lutar, e infelizmente se entregam, a estes pensamentos de desistir de tudo, de acabar com tudo, que seria a melhor solução. Então, as ideias materialistas é muito complicado desenvolver isso para o ser humano. A solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, a questão da pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança e obsessão de espíritos. Vejam que são muitos, São muitas as situações que podem desencadear pensamentos do suicídio. Por isso que nós temos que buscar ajuda quando qualquer dessas situações está acontecendo em nossas vidas. Muito importante estarmos atentos às pessoas que convivem conosco, observando o comportamento de cada um, em defesa da vida, Nós podemos salvar vidas. E por isso da nossa responsabilidade em estar observando aqueles que convivem conosco, ou seja, no lar, na família, no ambiente de trabalho, não é mesmo? Podemos ali estar evitando com uma palavra, conversando, orientando, acalmando.